Olá, a gente vai falar sobre a doença ancilostomíase. A ancilostomíase é uma doença causada por dois eumintos da espécie Ancilostoma duodenale necatu americanus. É uma doença também conhecida popularmente por amarelão, doença do jeca tatu, mal da terra, anemia dos mineiros e opilação. Predominantemente nas Américas e na Austrália, distribuído no sul dos Estados Unidos e ainda é endêmico nas ilhas do Caribe e nas Américas Central e Sul. O ancilostoma duodenale é uma doença causada pelo parasita ancilostomose, habita na porção alta do intestino delgado e sua via de transmissão é através da penetração ativa da larva filariose. Adultos machos e fêmeas, larvas rabitidoides e filarioides. São parasitas monossemo, ou seja, possuem duas fases de vida, que se encontram livres no meio externo e parasitário no hospedeiro. Na forma adulta, possuem um corpo cilíndrico, uma cápsula bucal profunda com dois pares de dentes ventrais na margem interna da boca e um par de lancetas ou dentes triangulares subventrais no fundo da cápsula bucal. Já o necatu americano possui uma morfologia com um corpo cilíndrico, também possui uma cápsula bucal profunda com lâminas. O macho mede entre 5 a 9 milímetros de comprimento, possui uma bolsa copulatória bem envolvida. Já a fêmea mede entre 9 e 11 milímetros de comprimento, possui uma abertura genital próxima ao terço anterior do seu corpo, extremidade posterior bem afilada, tem processo espinoforme terminal e o ânus se encontra antes do final da sua cauda. Essas duas espécies possuem praticamente a mesma estrutura, comprimentos bem parecidos, e ambas possuem cabeça bem definida, com dois pares de dentes pontiagudos, como podemos observar na imagem. Aqui. As estruturas praticamente são a mesma. Olhando aqui, você vai encontrar cápsula bucal nas duas espécies, esôfago, anel nervoso, intestino, testículos, vesícula seminal, ducto espermáticos, ânus, bolsos copulatórios, ovário, útero, vulva e ânus. Seus ovos são indiferenciados entre as espécies e a posição varia com a espécie e a carga parasitária. O ancilostoma duodenale chega a pôr de 20 mil a 30 mil ovos por dia. Já o necatu americano, 9 mil ovos por dia. Tem forma elíptica e de casca bem fina, e possui um espaço claro entre a casca e a célula do ovo. Apresenta-se também embriões com aproximadamente 8 blastômeros e habita na porção alta do intestino delgado. Vamos entender o ciclo biológico da ancilostomíase, o famoso amarelão. É um parasita monoxênico, ou seja, tem apenas um hospedeiro, que é nós seres humanos, duas fases de vida, livre no meio externo e parasitária no hospedeiro. L2 vai se desenvolver no ambiente e se transformar em L3 filarioide, que é a forma infectante. Ela se desenvolve no ambiente durante 5 dias. Acontece a penetração ativa pela pele, mucosas, conjuntiva e passivamente por via oral. Liberação de cutículos e produção de enzimas líticas. Alcança também a circulação linfática, sanguínea até o coração, indo pelas artérias pulmonares e até o pulmão. Depois passa pelos brônquios, seguido de traqueia, faringe, deglutição e chega ao intestino delgado. O intestino delgado é o órgão de eleição, o órgão principal, onde o verme adulto se aloja e acasala. Fixa na cápsula bucal, na mucosa do duodeno. L5 é a forma adulta, em 30 dias após a infecção. Hematofagismo e cópula seguida de postura. E o que é hematofagismo? É quando o parasita suga o sangue do hospedeiro após a penetração. A eliminação dos ovos embrionários nas fezes com ancilostoma duodeno é de 35 a 60 dias, já a necatu americans de 42 a 60 dias. Vamos para a imagem.
para me explicar mais detalhado o ciclo. Primeira fase. É aquela coisa, os ovos são liberados juntos com as fezes de uma pessoa infestada. Os ovos, quando encontram um ambiente propício, com umidade, temperatura, oxigenação, tudo favorável para eles vão embrionar, vão se desenvolver, a larva vai se desenvolvendo do ovo, a larva rabitóide vai fazer uma muda, que é aqui na segunda fase, e sai. Quando ela sai, vai se desenvolver no ambiente, a L2, e se transformar em L3, filariose, que é a forma infectante, que aqui na terceira fase se transformou, a larva penetra na pele. Vai acontecer a penetração. Assim que acontece a penetração, vamos para a quinta fase, cai na corrente sanguínea ou linfática, encontra o coração, o pulmão, sobe pela traqueia, desce pelo esôfago, passa pelo estômago e chega no intestino delgado. Vai se desenvolver a L4, que se fixa no intestino delgado. Se transforma em L5 após 30 dias, como falei anteriormente no slide. Se transforma em parasita adulto, onde se acasala e a fêmea começa a colocar ovos, dando origem novamente ao ciclo. E antes que surja a dúvida em vocês, se eu pisar na larva L1 ou L2, vai acontecer penetração? A resposta é não. Por que não, Tamires? Porque a L1 e a L2 é tranquila. A única que é infectante é L3, não se esqueçam disso. Pisou nela, você vai ser infectado, vai acontecer hematofagismo, vai acontecer de sugar seu sangue, chegar na sua corrente sanguínea ou linfática, certo? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Meu nome é Sara e vou falar um pouco sobre a epidemiologia da ancilostomose. É uma doença de prevalência mundial, onde temos 750 milhões de parasitados. Acontece geralmente em região com clima quente e temperado, preferencialmente ocorre em crianças com mais de 6 anos, adolescentes e em pessoas também mais velhas. Não depende muito da idade. O que acontece é que tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, como China, Japão, Índia, Ásia, o que predomina é que ela acontece em áreas rurais, onde está associada à questão da falta de saneamento básico, onde a população tem o hábito de andar descalço. E para ajuda também tem a vigilância epidemiológica, que deve ajudar bastante no diagnóstico e no tratamento precoce dos casos, evitando possíveis complicações a quem acometer, da doença. É uma doença que não é de notificação compulsória, porém, os casos eles devem ser notificados aos órgãos de saúde locais e, geralmente no Brasil, ela ocorre em áreas rurais, tanto de Minas Gerais quanto do Nordeste, onde apresenta os índices mais consideráveis. Boa noite, quem está falando agora é Miriam e eu fiquei com a parte dos sintomas. Bom, muitas pessoas com ancilostomiase não apresentam sintomas, mas no local em que a larva penetra na pele, pode surgir uma erupção cutânea pruriginosa, vermelha e saliente. O movimento das larvas no pulmão pode causar febre, tosse e respiração sibilante. Quando adultos, os vermes aderem ao intestino, causando a perda de apetite, diarreia, dor na parte superior do abdômen e perca de peso. As infecções graves causam anemia com o tempo, devido à perda de sangue, fazendo com que as pessoas fiquem com deficiência de ferro. E a anemia causa fadiga. Em crianças, a perca contínua de sangue, além de resultar em anemia grave, pode causar insuficiência cardíaca e inchaço. Em gestantes com anemia grave, o feto pode não crescer normalmente. Boa noite, pessoal. Eu, Mirelle, vou dar seguimento a esse trabalho e eu vou explicar um pouco da patogenia e também o diagnóstico. Espero que vocês ignorem os ruídos aqui porque tá um pouquinho de barulho. Mas, enfim, a patogenia da ancilostomiase ela é dividida em 3 partes. A fase de penetração da pele,
a fase pulmonar e a fase dos vermes adultos no intestino delgado? Bom, a primeira fase, ao atingir os capilares, a fase filaroide pode provocar reações de dextrina com morte de elevados números delas. Se ocorre penetração de bactérias piogênicas, pode ocorrer uma lesão aberta e designa-se coceira da terra. Bom, como sabemos, a lava, na sua forma L3, depois de sofrer mutações, que é a forma infectante, ela vai penetrar a pele. Através dos pés, ela penetra a pele por ser um tecido mais fino, e aquele lugar ele vai começar a ficar irritado e avermelhado e com coceiras. Dando seguimento ao chegar no intestino delgado, ela vai fazer todo um percurso e ela vai, através da corrente sanguínea, para o coração, para os pulmões. E lá nos pulmões, ela vai agir de uma forma diferente, porque lá ela vai provocar uma irritação pulmonar. Ou seja, as lavas, ao atingir os capilares pulmonares, forçam sua passagem para os alvéolos, cursando com lesões microscópicas e hemorragia local. E muitas das vezes é diagnosticada como bronquite, alveolite, tosse com catarro, pneumonia, asma. Esses são os sintomas assim e os seus diagnósticos muitas das vezes confundida com uma doença respiratória normal e não é tratada como uma parasitologia, ou seja, como uma infecção por um parasita. E depois de todo esse percurso, ela volta para o intestino delgado e lá, através de suas placas cortantes ou de seus dentes, esses vermes sugam porção distal da vilosidade, determinando erosão e ulceração, havendo novas lesões para abocanhadura de novos sítios. Ou seja, esse parasita ele se alimenta de ferro, do ferro que está presente na hemoglobina. E aí nítido, provoca-se uma anemia intensa, ele começa a sugar o sangue da parede do intestino delgado e dependendo do grau de infecção, vai provocar várias outras coisas, como palpitação cardíacas, vertigem, distúrbios gástricos e é essa forma que ele se manifesta no intestino delgado. A sua forma de diagnóstico são por alguns exames. Exame de amostra de fezes, onde dá para ver se tiver os óvulos, do parasita. O exame de sangue para verificar se a pessoa está com anemia e deficiência de ferro, porque como sabemos, ela vai se alimentar, do ferro presente na hemoglobina. E a infecção por ancilostomos é diagnosticada pela identificação dos ovos de ancilostomos em uma amostra de fezes. As fezes devem ser examinadas dentro de várias horas após a defecação. Então, como eu falei, esse diagnóstico é feito através de fezes ou como também exame de sangue para saber se a pessoa está com alguma deficiência na sua corrente sanguínea. Sou Tainá e vou falar sobre as profilaxias que são utilizadas na prevenção ou atenuação de doenças, que são elas: usar a instalação dotadas de vasos sanitários, impedir que a pele entre em contato direto com o solo, por exemplo, calçando sapatos e usando uma lona ou outra barreira ao sentar-se no chão. Tratar cães e gatos contra ancilostomos para impedir que eles se disseminem os ancilostomos de animais para pessoas. Em áreas nas quais a infecção de humanos por ancilostomos é comum, os agentes sanitários, por vezes, administram tratamento periódico com uma dose única de albendazol. As pessoas que têm probabilidade de estarem contaminadas por ancilostomos e outros nematóides disseminados por solo contaminado, como ascaris e tricocefalo. Esse tratamento previne complicações causadas por essas infecções.
O tratamento que é geralmente utilizado é o albendazol ou mebendazol. O pomoado de pirantel é uma alternativa também, que são medicamentos usados para eliminar vermes, medicamentos anti-helmintos. Para anemia, ferropriva e suplemento de ferro.